Olá a todos e a todas, estamos aqui no nosso último encontro, aula 6, gestão de conflitos. E por que terminar os nossos encontros falando de gestão de conflitos? Vocês perceberam que tudo que nós fomos falando até hoje foi para trabalhar o conflito, né? Primeiro, o conflito pessoal, que é você se conhecer, depois o conflito com o outro e agora o conflito, como gerenciar esse conflito. E aí eu trouxe um texto para vocês, que é um texto da Margaret Mead, interessantíssimo, também vai estar aqui no nosso material de apoio, e vamos dizer o que ela fez. A Margaret Mead é uma antropóloga e ela estava estudando três tribos que moravam muito próximo uma das outras na Nova Guiné. Então ela tinha três tribos, uma morava próximo das montanhas, a outra na região dos lagos e a outra tribo próximo ao mar. E ela então foi vendo as características dessas tribos, né? E o que aconteceu? O pessoal que morava na beira do mar eram guerreiros, tanto os homens quanto as mulheres, chamavam Mundogonor. Eles eram guerreiros, habitantes, aqui fala rio, mas era próximo do mar, né? E eram precisamente muito fortes. Tanto os homens quanto as mulheres eram guerreiros. E o que acontecia nessa tribo? Quem queria ser líder desafiava o líder e, se o matasse, se tornava o próximo líder. Então era uma tribo muito guerreira, muito competitiva. E a Margarete ficou muito assustada com eles, né? Aí ela foi, afastou-se um pouco mais, foi para a região dos lagos e conhecer os Timbolim. Aí ela ficou mais chocada ainda. O que acontecia nessa tribo? As mulheres caçavam, trabalhavam e os homens passavam o tempo todo se embonecando. Usavam brincos, usavam argolas, passavam creme na pele, tinturas e pinturas o tempo todo, e as mulheres é que trabalhavam. E estava tudo bem, as mulheres adoravam isso, os homens também, eles viviam em perfeita harmonia. Ela achou aquilo tão forte porque contrastava demais com a primeira tribo. Era muito diferente, né? Um é guerra, a outra os homens são totalmente passivos. Aí ela foi até as montanhas e conheceu os Arapesh. Aí ela ficou também, assim, mais impactada. Os arapestes viviam numa sociedade tradicional. Tinha um ancião, que era o homem mais velho, né? E lá tanto os homens quanto as mulheres trabalhavam, eles plantavam mandioca, né? Ou um cereal lá que eu não sei muito bem, está no texto, mas eu me recordo que era uma mandioca. E aí eles trabalhavam juntos, plantavam juntos, colhiam juntos e comiam juntos. Tinha uma escassez violenta, né, lá no alto da montanha, de recursos naturais, então eles faziam tudo junto. Era uma sociedade extremamente cooperativa, extremamente pacífica, e homens e mulheres tinham o mesmo desempenho. Então, olha que interessante. Temos uma tribo em que homens e mulheres são prepotentes, competitivos, uma outra tribo que os dois são pacíficos e cooperam, e uma tribo em que as mulheres são ativas e os homens são mais passivos, mais tranquilos. Por que isso acontece? Tribos tão próximas uma das outras e tão diferentes. O que vocês acham que é? Aí vocês podem pensar, pode ser da cultura. Claro que tem relação com a cultura, né? Mas como que essa cultura se instalou de forma tão diferente em pontos tão diferentes? Aí vocês podem dizer, na montanha é porque tem escassez de recurso, então eles tiveram que aprender a trabalhar juntos. Mas e no mar, que tem abundância de recursos? Para que ser competitivo se tem recurso para todo mundo? E lá na região dos lagos, que também tinha peixes e vida para todo mundo, por que ser tão competitivos? Não é interessante? Aí a Margaret Mead descobriu uma questão muito interessante. Tudo se iniciou na tribo dos Mundongonor. O que acontecia? Todos os filhos que nasciam e que não eram fortes e que não eram guerreiros, eles expulsavam. Na verdade, eles mandavam matar. Mas as mães fugiam dessa tribo e levavam esses meninos até a região dos lagos, né? E aí criavam os meninos. Como a mãe era muito protetora, elas pensaram que esses meninos tinham que ser protegidos ao extremo. Então, os meninos cresceram muito mimados. E pior, as mães criaram a identidade
de que o sêmen dos garotos é que promoviam a vida. Então, eles não podiam desperdiçar o seu sêmen, seu esperma. Então, eles tinham que ser adorados. Então, por isso que as mulheres trabalhavam e os homens ficavam se embonecando. Mas aí os filhos que nasceram nessa tribo, alguns não concordavam com isso, falavam, mas que? Eu vou ficar aqui embonecando e a mulher trabalhando? Eu não quero isso para mim, não. Aí fugiram para as montanhas, eles e algumas mulheres, e lá eles trabalhavam em cooperação. Então, observa que não foi só uma questão cultural, foi uma questão de genes, de personalidade, de temperamento. Os filhos que tinham temperamentos mais calmos eram excluídos e acabaram criando uma outra sociedade, que foram excluídos e criaram uma outra sociedade, e por aí aconteceu. E aí, gente, por que esse texto de reflexão? Todos os conflitos, 100% dos conflitos acontecem por diferenças de temperamentos, por diferenças de pensamentos. Muitas vezes a gente pensa que a diferença é de cultura, igual tem São Paulo e Rio de Janeiro, mas a realidade é outra, a diferença de temperamento. Aqui no meu ambiente, se tem uma pessoa com um temperamento muito diferente do meu, se eu sou mais competitivo, se eu gosto de resultados, aí eu vou conversar com a Maria, que é calma, passiva, falando que mulher boba, essa mulher não faz nada, ela é parada demais. Então não vai ter conflitos ali. E assim é que nasceu então a administração de conflitos. Pegando esses três exemplos dessas três tribos, pensa numa situação. Como é que eu faria para que essas três tribos trabalhassem juntas? Como que eu resolveria esse problema? Eu quero três tribos de culturas totalmente distintas trabalhem juntas. O que vocês fariam para que isso acontecesse? É uma excelente pergunta. Aí você poderia pensar 1000 situações. Era mais fácil a tribo de guerreiros ir lá e dominar as outras tribos. Geraria paz, seria a paz pela guerra. Ah, poderia ser que a tribo dos lagos, né, fizesse parceria com a tribo da montanha e ali juntasse contra a tribo dos guerreiros. Gente, como que eu faço três tribos de culturas totalmente se unirem? Criando um inimigo comum. Se eu venho ali com o homem branco, por exemplo, com armas do homem branco, essas três tribos iriam se juntar. Então, uma das principais formas de resolver conflito, muitas vezes, é criando um inimigo comum, nem que seja imaginário, nem que ele seja fictício, mas é juntando forças para combater algo, nem que esse algo seja para a melhoria de todos nós. Então, aqui agora a gente vai ver então um pouquinho da conceituação do que é conflito. Existem duas visões. A visão do conflito tradicional, em que o conflito é ruim, é danoso, que ele traz problemas, ele causa falhas numa organização. Então, nessa visão, o conflito ele tem que ser o quê? Eliminado. E tem muitos empresários que eu converso, ele fala, Denilson, resolve o conflito da minha empresa, eu não quero conflito na minha empresa. Aí eu penso, como não? Como assim? Como que uma empresa vai viver sem conflito? É a visão tradicional. E temos uma outra visão, que é a visão de relações humanas, em que o conflito também é danoso e deve ser evitado para todos os membros do grupo. Também é uma visão negativa, como a anterior. Mas tem uma visão interacionista, que tem a convicção que o conflito pode ser uma força positiva, de mudança necessária. Por exemplo, vamos imaginar a sua vida agora. Imagine se a sua vida não tivesse conflito nenhum. Você levantaria da sua cama? Imagine que você é rico, tem dinheiro, tem tudo que você quer, não precisa trabalhar, você não precisa fazer nada, só esticar a mão e as coisas vêm até você. Essa vida ia ser muito chata. Você não tem desafio nenhum, não tem conflito nenhum. O conflito ele é necessário, numa certa dose, para que ele exista, até para provocar mudança, para gerar criatividade. É como se você pegasse a palavra crise, tira o S e vire crie. É assim que funciona. Tem que existir conflito para ter mudança. Para ter mudança, tem que ter conflito. Então, o conflito ele é necessário. Eu tenho que mudar a minha visão de que um conflito é negativo, né, de eliminar. Eu tenho que entender o conflito, por que ele está acontecendo, por que ele aconteceu e como resolver esse conflito. E só eu tendo esse tipo de visão é que eu vou me tornar um gestor, um líder focado na resolução de conflitos.
Vamos voltar aqui. Então, nós temos o conflito que ele é funcional, né, que apoia os objetivos do grupo, como eu disse lá nas 3 tribos. Eu criei um conflito funcional, eu criei um inimigo comum e fez com que todos eles trabalhassem juntos. Era necessário aquele conflito. Mas temos também o conflito disfuncional, que atrapalha o desempenho do grupo. Então, eu tenho que ter esse discernimento de, quando eu for líder, diferenciar o que é conflito funcional e do que é conflito disfuncional. Gerou um conflito aí em vocês agora? Bom, vamos lá. Para gerenciar conflitos, eu tenho 3 formas de lidar com o conflito. Eu posso lidar com esse conflito de forma do meu próprio interesse ou com o interesse dos outros. Cada uma tem uma forma de lidar com o conflito. Então, nós temos aí 5 estilos de como lidar com o conflito: dominação, colaboração, compromisso, evitamento e acomodação. Vamos ver cada um deles agora. O que é evitar? Tem pessoas que evitam conflitos de qualquer jeito. O indivíduo evita envolver em assuntos mais complicados. Qual o estilo que vocês conhecem que evita conflito? O estilo apoiador. Ele evita conflito muito. Então, numa gestão de conflito, o apoiador, mais que rapidamente, ele vai tentar evitar o máximo que for o conflito. É preferível não me envolver, então ele não se envolve na situação. Deixemos o problema para que ele se resolva por si próprio, ele fica lá parado. E o indivíduo ignora, negligencia os próprios interesses. Então, esse é um tipo de forma de lidar com o conflito negativo, você evita, né? Vamos ver uma outra forma: acomodação, tentativa de satisfazer seus próprios interesses, então os outros que se explodam, né? O que importa é o que você precisa. Eu aceito que a tua vontade prevaleça. Eu sou submisso ao que acontece. Então, numa questão conflituosa, a pessoa que acomoda, está acontecendo a guerra, ela está lá quieta, a responsabilidade não é minha, eu não me sinto responsável por isso. E ela não se sente mesmo. A outra forma é a dominação. Também com o interesse de satisfazer os próprios interesses, mas agora é o seguinte: para eu ganhar, tenho que fazer o outro perder. Eu tenho que ganhar de qualquer forma. Eu entro dominando. Sabe quando você está numa guerra lá com seu irmão, brigando, aí seu pai fala assim: para agora, ele vai fazer isso, você vai fazer aquilo? É um estilo dominador, é um estilo autoritário. Ele é necessário, mas muitas vezes ele não resolve, ele só aumenta o conflito cada vez mais. A outra forma é o compromisso. É de tentar satisfazer moderadamente as 2 partes. O que é isso? Eu cedo uma parte, você cede outra. Eu ganho aqui e perco ali. Você ganha aqui e perde ali. É um perde-ganha dos 2 lados, que é muito interessante. E a última forma é a colaboração, quando a tentativa de satisfazer completamente os meus interesses e os seus. Por exemplo, numa negociação, eu quero que resolva que eu saia com todos os meus interesses satisfeitos e que você saia com todos os seus interesses satisfeitos. Isso aí é um estilo de colaboração. Qual que é o seu estilo de enfrentar um conflito? Temos esses 5 estilos. Nós temos aqui, no nosso material de apoio, um teste em que você vai mensurar como é que você lida com os conflitos, na maioria das vezes. Também é um teste situacional, isso quer dizer que, dependendo do momento que você está vivendo, dependendo das relações que você está passando ou da situação, você vai estar usando um tipo de conflito. Vamos dar um exemplo: eu estou em luto. Provavelmente eu vou usar a evitação o tempo todo. Opa, eu quero um novo emprego, provavelmente eu vou ser mais competitivo. Então é interessante você conhecer o seu estilo. Mas lembre-se, cada um de nós, um desses estilos ele é preponderante. Vocês sabem imaginar qual que é o meu estilo? O meu é compromisso. Eu sempre busco ganhar algo e perder algo. Apesar de eu ser apoiador, no início eu buscava muito evitar o conflito, mas eu aprendi, então, a desenvolver o vínculo de compromisso, aquele que a gente estudou lá na nossa segunda aula, na verdade. Como que é buscar o compromisso e o envolvimento. E você, qual é o seu estilo?
Pessoal, finalizamos aqui as nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui, vai ficar aqui o meu e-mail, denilson@ufo.br, né? Podem entrar em contato, podem me procurar a hora que vocês quiserem. Vai ser um prazer ouvi-los e vai ser um prazer construir com vocês uma nova carreira. Muito obrigado.